Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Para mim é um grande privilégio estar com vocês essa noite na Primeira Igreja Batista, aqui do Pará, visitando o meu amigo, pastor Heiken, pastor André, que também eu já conhecia, outros pastores que têm o privilégio de estar nesta igreja pastoreando, ajudando na obra, como o pastor Paulo e outros que eu ainda não conheço. Eu quero também saudar de maneira especial meu amigo, pastor Fernando Angelim, da Primeira Igreja Batista Reformada, aqui de Belém, grande amigo, grande colega, e um dos nossos irmãos que nos ajuda ali no Seminário Batista Confessional do Brasil, tem dado um gás e uma força muito grande ali nos trabalhos do nosso seminário. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 ao 17. Ao longo desses dias, eu quero tratar com os irmãos, com a graça de Deus, do tema missões, mas especialmente mostrando o caráter e o espírito missionário do nosso Salvador Jesus Cristo. É importante que a igreja de Jesus Cristo seja como Jesus Cristo e que tenha o mesmo espírito de Jesus Cristo no interesse por realizar missões. Quando eu soube que a conferência era uma conferência organizada especialmente, particularmente pelos jovens aqui do Pará, eu fiquei muito feliz com isso, porque esse é um tema que deve estar presente, pulsando no coração da igreja, especialmente no coração dos jovens. Os jovens são peças importantes em toda a igreja, irmãos. E eles são a força, a motivação, precisam ter um coração inflamado para realizar a obra de Deus. Vamos então à palavra do Senhor. João capítulo 3, versos 16 ao 17. Eu estou lendo na Bíblia King James. Porque Deus amou tanto ao mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Amém. Novamente, de maneira reverente, vamos orar ao Senhor. Pai, nós suplicamos agora, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, que o Senhor fale aos nossos corações pelo teu Espírito Santo. Que a tua palavra atinja o alvo, Senhor. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado esta noite. E que o Espírito aqueça o nosso coração para a obra missionária, para a pregação do Evangelho. Nós te suplicamos, Deus, seja conosco, Pai. Assim como tu fostes com o teu Filho, que o Senhor seja com o teu povo, os que foram salvos e remidos pelo Cordeiro. Nós te suplicamos em nome dele, de Jesus. Amém. João 3,16 talvez seja o versículo mais conhecido da Bíblia. Eu acho que vocês concordam comigo, mas também precisamos entender que ele às vezes é um dos mais
mal compreendidos de toda a Escritura. Jesus, ele disse numa conversa à noite que teve com Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, era um fariseu, era um homem muito respeitado. E o Senhor Jesus disse a Nicodemos que o que importava no final das contas era que o homem precisava nascer de novo. E o Senhor Jesus Cristo, ao falar com Nicodemos, sabe que a perspectiva dos judeus era uma perspectiva de que a salvação era para Israel. A salvação era para aquele povo específico. Os judeus não tinham essa ideia de que a salvação era para alcançar até os confins da terra, todas as nações. Eles entendiam que a salvação era para eles, e o Messias viria para eles, e eles seriam o povo privilegiado. Nesta conversa que Jesus tem com Nicodemos, ele quebra esse pensamento equivocado. Ele revela um amor sem fronteiras do nosso Salvador maravilhoso, que veio dar a vida a todos os que creem. Hoje, nós veremos que o amor de Deus, ele é o fundamento da obra missionária, irmãos. E que o envio do Senhor Jesus Cristo é o modelo do nosso envio ao campo missionário. E o desafio que nós temos é o seguinte: se fomos amados e alcançados, então nós também fomos enviados. Em outras palavras, se nós fomos alcançados por Deus e somos cristãos, certamente somos enviados por Deus para levar a mensagem de Cristo adiante. Esse é o ponto. Não haveria igreja se não houvesse missões, se não houvesse evangelização. Por isso missões é tão importante, por isso pregar é tão importante, por isso falar de Cristo ao amigo, por isso anunciar o evangelho é cheio de significado. Sem isso, irmãos, não há novo nascimento, não há como crer em Jesus se ele não for pregado, anunciado. Perceba a importância. Aqui no coração do Evangelho de João, especialmente nos versos 16 e 17 do capítulo 3, esses versos eles surgem como um clímax teológico nessa conversa do Senhor Jesus com Nicodemos, que era membro do sinédrio judaico, fariseu, como nós vimos. E esse Evangelho de João traz diversas conversas de Cristo com outras pessoas e outras importantes asseverações sobre as questões relacionadas à pregação e o anúncio do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é importante saber no contexto do Evangelho de João é que todos os judeus, de uma forma ou de outra, eles ansiavam pela chegada de um Messias Salvador, Libertador. Nicodemos era um desses homens. Nicodemos estava no mesmo patamar que os demais judeus, aguardando a vinda de um Messias, de um Salvador maravilhoso. Eles olhavam para a profecia de Isaías 9, 6 e 7 e aguardavam, esperavam, o coração dos judeus palpitava na esperança de que o Messias chegasse. Nicodemos estava diante dele, diante do grande Salvador. Cristo estava ali diante dele. Porém, ele não entendia isso ainda. Nicodemos já havia tomado conhecimento de Jesus. Ele era um rabi, conhecido como mestre entre eles. Porém, não era fariseu como Nicodemos. Mas as coisas que Cristo falava despertavam o coração das pessoas, de tal maneira que Nicodemos desejou ouvir de perto o que ele tinha a dizer. Mas é claro que ele não vai à vista de todos, ele vai escondido, de maneira soturna, para não ser publicamente reconhecido, para que as pessoas não percebessem que ele estava ali com o mestre tão controverso que era o Senhor Jesus Cristo. E a perspectiva de Nicodemos, salvação para Israel.
Ele esperava o Messias, mas não esperava que fosse o Messias que viesse salvar judeus e gentios juntos. O Messias era para os judeus. Então ele vai conversar com Cristo. E o Senhor Jesus, ele põe por terra a expectativa de Nicodemos, quando ele usa uma imagem da tradição judaica muito conhecida, que é a serpente de bronze, erguida por Moisés no deserto. O episódio está em Números 21, versos 4 e 9. Na conversa que Jesus tem com Nicodemos, ele fala desse momento da história de Israel, em que as pessoas eram mordidas por serpentes abrasadoras, mas a única maneira de ficarem curadas era se eles olhassem para a serpente que foi erguida no deserto numa vara. Quem olhasse para a serpente seria curado. Era o que Jesus estava dizendo a Nicodemos, relembrando a Nicodemos aquele momento da história de Israel. Aquela passagem bíblica citada pelo Senhor Jesus Cristo, ela era o símbolo da cura pela fé. Você olha conforme lhe foi mandado e você crê e é curado. Quem olhar será curado. Então quem tiver fé olhará e será curado. Era isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos. Essa referência ao episódio da serpente de bronze revela que a salvação ela está acessível a todos que olham para aquele que será elevado. Era uma prefiguração da morte de Cristo na cruz do Calvário. Ali o Senhor estava assegurando que a redenção vai além das fronteiras judaicas. Quem olhar para ele será salvo. Note bem, não importa se é judeu, se é grego, não importa se é gentil, não importa a etnia, não importa a época, aquele que olhar será curado ou será salvo. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Além disso, o Senhor Jesus fala também da necessidade de um novo nascimento. Isso foi discutido nos versos anteriores, nos versos 3 ao verso 8 do mesmo capítulo. E o Senhor desafia a confiança farisaica de Nicodemos, porque ele acreditava que estava salvo, porque era da linhagem abraâmica. Então ele dizia consigo mesmo: eu estou seguro, Abraão é nosso pai, somos judeus, a linhagem abraâmica garante a salvação. Porém o Senhor estava enfatizando a regeneração espiritual pelo Espírito Santo. Jesus diz a Nicodemos: o Espírito sopra onde quer. Ele não sopra apenas nos campos judeus. Ele sopra onde quer. O Senhor ensina a Nicodemos que a salvação ultrapassa os rituais da circuncisão que era feito pelos judeus, da observância da lei. O Espírito é soberano para salvar judeus e gentios, para salvar quem Ele quiser, para regenerar e fazer nascer de novo quem Ele quiser. Agora, olhem especialmente para o nosso texto, para João 3, 16 e 17. Percebam, irmãos, que o nosso texto começa com um porquê. Não é um porquê interrogativo de quem está procurando saber uma resposta, um questionamento, mas é um porquê explicativo, usado quando se dá uma resposta a uma questão. É justamente essa a diferença importante. E aqui o Senhor está explicando a Nicodemos sobre a maravilhosa e ampla salvação de pecadores. O porquê da salvação é explicado pelo grande amor de Deus. E esse é o nosso primeiro ponto, irmãos. O amor de Deus é o fundamento para as missões e a evangelização. A passagem de João 3,16, ela inicia com uma declaração, uma das mais extraordinárias e mais profundas da Bíblia. Porque Deus amou tanto o mundo,
que se encontra na minha versão, na King James. Talvez a versão mais comum que nós temos em português é aquela que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. De maneira tal, amou tanto. Essas expressões, amou tanto ou amou de tal maneira, elas refletem a intensidade do amor de Deus ao mundo. Logo mais nós vamos ver que a palavra mundo, ela tem significados específicos no Evangelho de João. Então nem sempre mundo significa todo mundo e nem sempre mundo é o planeta. Porém, é importante observar que a expressão amou tanto ou de tal maneira, ela expressa o grande amor de Deus. O grande amor de Deus. Sabe, irmãos, foi esse grande amor de Deus que o levou a enviar o seu Filho precioso, maravilhoso, o seu Filho amado, a morrer na cruz do Calvário para salvar pecadores como nós. Se não fosse o grande amor de Deus, Ele nunca teria enviado Jesus como sacrifício pelo nosso pecado. Mas Ele amou de tal maneira, Ele amou tanto, que Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. A expressão de tal maneira, ela significa que foi de uma maneira muito elevada, muito extraordinária. Eu gostaria que vocês entendessem imediatamente que essa expressão, ela é uma expressão singular. Ou seja, Deus amou de uma maneira que somente Ele poderia amar. Ele amou de maneira tal que enviou o seu Filho amado a morrer na cruz do Calvário. É uma expressão de Deus, irmãos. Literalmente a palavra significa de maneira única, ou de uma maneira que só pode ser vista aqui. Só existe em Deus. É um amor único do seu tipo. Não existe outro tipo de amor como esse, do Pai pelo mundo. O amor de Deus o moveu tanto que Ele entregou o Filho. Perceba a grandeza disso tudo. Ele entregou o seu precioso Filho em lugar de pecadores, imundos, inimigos de Deus, que não havia qualquer mérito, qualquer fagulha de bem, de beleza, que levasse Deus a dizer: é por isso, é pelo que eu estou vendo neles, que eu vou dar meu Filho. Nosso Deus e Pai, Ele viu podridão e pecados e miséria. Mas esse é um amor próprio de Deus, esse é um amor de tal maneira, Ele amou de maneira singular, que decidiu nos amar apesar dos nossos pecados, apesar da miséria humana. Não existe outro amor como esse, meus irmãos. O amor que foi capaz de enviar o próprio Filho amado como sacrifício redentor pelos pecadores. É o amor de Deus. É esse tipo de amor que é capaz de enviar. E essa é a motivação correta de enviar. Eu não conheço a obra missionária que esta igreja atualmente faz. Quantos missionários essa igreja tem? Quantos missionários ela sustenta pelo mundo afora? Quantos missionários esta igreja enviou para fora? Eu realmente não conheço isso. Mas eu sei que o que deve levar uma igreja ou um homem a sair da sua comodidade para pregar o nome de Jesus Cristo, em primeiro lugar, a glória de Deus, mas certamente amor pelos perdidos. Você deve amar os perdidos.
Você deve exercitar o seu coração em amor àqueles que não conhecem a Cristo. Você deve nutrir seu coração e sua alma. Treinar sua alma para amar pecadores. Senão você pode enviar com outras motivações. Você pode ter motivações vãs. Você pode ter qualquer motivação que não seja a motivação correta. Sabe aqueles filântropos que têm muito dinheiro e eles ajudam algumas instituições, mas porque eles querem aparecer. No final das contas, eles querem projetar seu próprio nome. Eles querem ver o seu nome escrito na imprensa. Eles querem ver o seu nome sendo falado. Eles não têm um verdadeiro amor pelos que estão precisando da sua ajuda, embora ele ajude. Essa não é a motivação correta. Toda ajuda será bem-vinda, mas nem toda ajuda provém da motivação certa. Você tem que treinar o seu coração para amar as pessoas. E isso começa orando e buscando ao Senhor. Deus amou de tal maneira, Deus amou tanto, Deus amou de maneira singular. E isso o fez enviar o Filho. O primeiro passo nas missões é amar. É um tipo de amor que é capaz de enviar. Além disso, aqui no contexto da conversa do Senhor Jesus com Nicodemos, em que o novo nascimento e o reino de Deus também são mencionados, esse amor extraordinário de Deus, ele é apresentado como sendo uma iniciativa do próprio Deus. Deus decide amar sem ter recebido qualquer tipo de incitação por parte do pecador. Ele decide conceder vida ao mais vil pecador. Pecadores que o odeiam e que se levantam contra ele. Mesmo assim, sem receber nada em troca, sem receber qualquer feedback positivo, Deus decidiu amar. E amou tanto que enviou. Notem um fundamento, irmãos. Notem um fundamento de missões. Já ver almas salvas. Se você não desejar ver homens livres do pecado, a obra missionária não terá o mesmo impacto. Ela pode até aparecer. Vocês podem enviar missionários. Os jovens podem sair para fazer missões. Capaz de fazer muito, muito mesmo. Mas se você não ama, toda a sua obra, ela pode ser vazia no final das contas. Nós até poderíamos pensar aqui que Deus amou tanto o mundo porque o mundo primeiro o buscou. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem isso. Olha, aquela comunidade tal. Aqui tem muitos ribeirinhos por aqui, na região também do Amazonas, ali mais para cima. E uma vez eu vi uma pessoa dizendo, pastor, tem uma tribo ali não são bem índios, né, mas são ribeirinhos que moram isolados ali. Eles nunca ouviram falar de Jesus, a não ser quando um homem foi lá, disse que era pastor, e aquelas pessoas, o pastor voltou dizendo, elas estavam ansiando por Jesus. Loucas por Jesus. Então não espere um feedback para fazer missões. Não espere que alguém diga assim, olha, eles estão dando uma resposta para vocês, então vocês têm que ir lá fazer missões. Não ouvi isso da parte de Deus. Deus olhou para o mundo e só havia miséria e pecado e ruína, inimizade, podridão. Não havia ninguém dizendo, ó Deus, vem nos salvar. Todos eram inimigos de Deus. Estando nós mortos em delitos e pecados,
Era essa a realidade. E Deus amou tanto que enviou o seu filho, é chamada a pregar o evangelho a todas as nações. Isso tem a ver com você, porque você é a igreja. Você tem que pregar o evangelho. O Senhor não chamou você para se sentar num banco e passar a sua vida inteira sentado num banco, plantado num banco de uma igreja. Ele deu dons e talentos e ordenou que você saísse e pregasse. Faça isso. Temos muita motivação na palavra de Deus, irmãos. O amor de Deus aos perdidos deve ser a maior das motivações para nós. Olhe para você mesmo por um instante. Às vezes a gente fala dos perdidos e nós não somos mais perdidos, e nós olhamos lá para uma pessoa perdida. Seu amigo que não quer saber de Cristo, seu vizinho. Olhe para você, porque você é essa pessoa. Você estava perdido. A cordeiro. E você agora está mais alvo que a neve. Nenhuma condenação há na sua vida se você é um crente genuíno. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu creio nisso, irmãos. O sangue do nosso Salvador, o seu sacrifício, o amor de Deus de tal maneira que enviou o Filho se fez carne. Eu creio que sua morte me limpou dos meus pecados. Todos eles, pecados de ontem, de hoje, de amanhã. Saia e pregue a Cristo Jesus. Fale, treine seu coração para ser impactado pelo amor de Deus. Treine seu coração para amar os ímpios e descrentes que não conhecem ainda o Evangelho. Esse é o seu papel. Você já se perguntou a si mesmo por que fazer missões? Você já se perguntou por que esta igreja faz missões? Talvez você contribua para a realização de missões. Talvez você, com seu suado dinheirinho, sustente missionários, sustente a obra com suas ofertas, ou de outras maneiras, como separando tempo para orar pelos missionários, pelo avanço do evangelho na terra. Por que você faz isso? Qual é a sua motivação maior? Por que você chama pessoas a vir a Cristo pela fé? O que motiva você a fazer tudo isso, irmãos? Você deve ser motivado em primeiro lugar pelo amor de Deus. Amor de Deus aos pecadores perdidos. Então, que o seu coração se compadeça dos perdidos. Ame primeiro. Não faça missões para aparecer. Não faça missões porque é aquela coisa que diz assim, toda a igreja faz missões, então nós temos que fazer missões. O fundamento não é esse. Não faça missões para cobrir uma responsabilidade eclesiástica, institucional. Isso não é missões. Seu coração precisa ser aquecido. Seu coração precisa queimar em amor pelos perdidos. Eu quero encerrar a minha pregação levando vocês a meditar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram no século XIX, na Inglaterra. Num lugar pequeno da Inglaterra, Northamptonshire. Havia uma associação de igrejas batistas naquela cidade. Igrejas pequenas e outras um pouco maiores. Naquela época não se falava em missões. Eu falei século XIX? Voltem aí, viu? Século XVIII. Então não se falava em missões. O máximo que se falava era falar de Cristo para o seu irmão, que é crente, para ele ser edificado.
E assim, o suprassumo era para algum vizinho, algum crente desviado, alguma coisa assim, que estava ali do seu lado, na sua cidade. Mas falar de Cristo para pessoas de outras nações, nunca. Deixe Deus fazer o trabalho dele. Não é a igreja que deve fazer essas coisas. Então, esse era o clima que estava sobre a Inglaterra naquele tempo. Então, numa reunião de segunda-feira, pastores desta associação de Nottinghamshire, um dos pastores, no segundo momento da reunião, pediu a palavra e disse assim: amados pastores, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Eu gostaria que todas as segundas-feiras as suas igrejas se reunissem com o propósito de orar pelo avanço do evangelho no mundo. E aqueles pastores saíram, foram para suas igrejas, comunicaram às suas igrejas, tivemos uma reunião e fomos chamados a orar todas as segundas-feiras. Orar por missões, pela evangelização, pelo mundo, para que o evangelho possa ser espalhado sobre a face da terra. E a associação depois enviou uma carta notificando as igrejas que orassem conforme havia sido discutido na Assembleia, decidido na Assembleia. Um dos pastores se chamava Andrew Fuller, um pastor batista, era uma associação batista. E esse pastor disse que, de maneira fria, ele escreve no diário dele, ele diz, de maneira fria, para cumprir ali a função moral, digamos assim, ele disse, igreja, vamos orar. E oraram ali. E outras igrejas começaram a orar nas segundas-feiras. Mas, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele veio sobre esses pastores e essas igrejas. Andrew Fuller escreve no diário dele, ele disse, cada vez que nós nos reuníamos, eu tinha vergonha, porque nós orávamos por missões e aquele sentimento me maltratava por dentro, pelo tempo perdido, pela minha falta de zelo, pela minha falta de amor, minha falta de vontade. E ele escrevia as páginas do seu diário, segunda a segunda-feira, cada vez mais colocando o seu coração ali. E cada vez mais ele diz, o Senhor ia movendo a igreja, o coração da igreja. O Senhor ia tocando irmãos. Sabe o que resultou nisso, irmãos? Isso resultou na maior obra missionária da história da igreja moderna. Isso resultou no envio de William Carey para a Índia para fazer missões. Isso resultou na criação da primeira sociedade missionária do mundo. Isso resultou no Brasil, resultou na América do Norte, resultou com o evangelho sendo enviado, espalhado na terra. Aquelas igrejas se reuniam e diziam, Deus, muda o nosso coração, nos faz amar, nos encoraje, Senhor. Irmãos, nós precisamos orar mais por isso. Senhor, eu quero fazer missões, mas o meu coração é duro como uma rocha. Eu não tenho empatia pelos pecadores, Senhor. Eu sei que a Bíblia diz, mas o meu coração não arde por eles. Nosso coração não é como o de John Knox na Escócia, que orava nas madrugadas geladas daquele país e dizia, Senhor, dai-me o coração da Escócia, senão eu morro. Ele gemia pelas almas perdidas. E assim, meus irmãos, treinem vosso coração diante de Cristo, em oração, em súplicas, para amar os perdidos e enviar. Ou nós mesmos, irmos pregar. Deus amou tanto que enviou o próprio Filho. Amém.